Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo à sua sexta aula do seu curso de PySpark comigo, com Grimaldo Oliveira. Já avançamos bastante, né? Nós tivemos uma introdução boa de algumas aulas sobre a montagem da infraestrutura e, obviamente, a gente vai fazendo ajuste no decorrer do processo, se necessitar. Mas a ideia hoje é a gente começar com conteúdo em PySpark. O que é o PySpark? É você executar comandos em Python no Spark. Então, este não é um curso de Python. Então, se você quer aprender Python mesmo, do zero, eu tenho uma Super Academia Data Science, onde lá tem um curso bem bacana para que você possa aprender Python, tá? Mas a ideia aqui é que a gente use os conceitos, entenda como é que funciona essa estrutura do Python dentro do Spark. Então, hoje a gente vai começar devagarzinho, vamos começar com um conteúdo bem interessante, que é importante para que você comece a fazer os primeiros notebooks, ok? Bem, antes da gente conhecer e começar a trabalhar com os notebooks, é bom que a gente entenda como é que funciona esses notebooks por trás, tá? Então eu vou trazer alguns conceitos que são fundamentais para que você comece a construir e não tenha problema no futuro. Um desses primeiros conceitos é entender o que é Spark Context, tá? Então você tem a estrutura do Spark, né, que é a estrutura onde vai controlar todas as execuções, né, o processamento dos seus scripts. E para isso você tem um invólucro onde isso é executado, é o que a gente chama de Spark Context. Então eu vou ler aqui bem tranquilamente para que você entenda. É considerado como ponto de entrada entre o Spark e o PySpark. É necessário para a criação dos scripts que serão desenvolvidos no PySpark. Para se conectar à fonte de dados ao Spark, utilizando o seu cluster, é necessário criar o Spark Context. Então, o Spark Context é um ambiente, é um invólucro, é como se fosse a estrutura de preparação do seu script. Então, assim, você reserva uma área, essa área específica vai ter o seu script, aqui você vai ter os seus dados, e esses dados vão se comunicar com os nós, tá? Os nós, pessoal, os nós são os computadores, porque se a gente está falando em Spark, está falando em cluster, a gente está falando em executar paralelamente diversas ações. Então, o Spark é feito para isso, para dar velocidade, né? Então, o Spark Context, ele vai conter os seus dados aqui dentro, então a estrutura de dados vai estar aqui dentro e, obviamente, ele vai mandar para o cluster, e o cluster vai mandar para o executor, que são os nós, tá? Se lembre daquele slide que a gente apresentou, certo? Seguindo, dentro do Spark Context, você tem que ter uma área para guardar os dados, obviamente. Você vai ver que você tem duas formas aqui no PySpark de fazer isso. E essa forma aqui é muito importante, tá? Grande parte das pessoas utilizam e é bom que você entenda. Tem um objeto, né, reservado dentro dessa estrutura chamado RDD, Resilient Distribution Datasets. Eu vou ler bem devagar para que você entenda. É a estrutura de dados que permite o armazenamento de dados dentro do Spark. Então, se você quer armazenar o dado, eu tenho um arquivo para carregar, eu tenho um banco de dados que eu vou ler e vou guardar dentro do Spark. Você vai guardar em um objeto desse, chama RDD, tá? Tem dois objetos, um desse é o RDD. Os RDDs são coleções de dados distribuídos. Por que é interessante você entender o que é o RDD? Porque ele é diferente de um banco de dados, onde você tem a estrutura lá em disco, e ali ele vai carregando em memória a estrutura toda, né, na memória que o computador tenha, e executa as funções que são necessárias. O RDD não, ele distribui entre os vários nós, entre os vários executores. Então, se você tem 10 computadores, ele vai pegar a sua tabela de 10 GB e vai distribuir em 10 computadores a execução. Quem faz isso? O RDD. Você vai ver nos primeiros scripts que a gente pode dizer quantas partições você quer distribuir. Então, cada conjunto de dados em RDD é dividido em partições lógicas, tá? Que podem ser computadas em diferentes nós do cluster. Os nós são os computadores, tá? São os computadores onde você manda seu script e lá os dados são subdivididos. Claro, porque senão não fazia sentido você trabalhar com Spark, porque é uma estrutura distribuída, computacional em processamento, para que seja rápido, né? Para que essa execução seja rápida. Claro que aqui no nosso curso a gente montou um ambiente só, é um ambiente standalone, chama-se standalone. Mas quando você vai colocar em produção, geralmente você constrói mais de um nó, então mais de um computador. Você tem um cluster de computadores. E ali ele vai distribuindo os seus dados. O RDD tem que ser uma coisa diferente, né? Diferente do que você conhece, porque ele vai fazer partições desses dados para facilitar com que o dado seja executado
e aí automaticamente retorne mais rápido, tá? Dividindo o processamento. É necessário que exista o Spark Context, ou seja, eu não consigo executar o RDD sem Spark Context, porque eu tenho que criar um invólucro para que ele possa, né, entender que ali eu vou começar um script, e aquele script contém dados que vão ser particionados. É usado geralmente para dados estruturados e não estruturados. Então, assim, você tem um site, você quer ler dados do Twitter, né? Quer ler dados de mensagens, dados não estruturados, você usa geralmente o RDD e aí você tem diversas funções. São essas funções que a gente vai aprender aqui no curso, tá? Então, é interessante que você preste bastante atenção. Quando a gente estiver criando os scripts, eu vou tentar ser o mais detalhado possível. Claro que aqui no PySpark você pode usar os data frames. Data frame é muito conhecido, tá? Até no próprio estrutura do Python puro você tem data frames, e outras ferramentas como R você tem data frames. Data frames é o que é mais perto do que você conhece como um conjunto de dados em colunas. É como se você tivesse uma tabela em banco de dados, tá? É super próximo. Então, geralmente, essas duas estruturas, o RDD e o data frame, eles ficam armazenados dentro do Spark Context, ou seja, você cria o Spark Context e aí você cria um RDD ou cria um data frame, tá? E com isso você vai trabalhando e manipulando os dados. Então é totalmente equivalente a que conhecemos como tabela de banco de dados. Então data frame é como se você conhece a tabela. Aí você diz, pô, não é melhor trabalhar com data frame porque é bem próximo à tabela de banco de dados, eu trabalho com banco de dados. Veja bem, é o que eu te falei, o RDD ele tem uma estrutura não estruturado, ou seja, ele recebe dados não estruturados. Então você pode, obviamente, trabalhar profundamente com o RDD, né? Ajustar o dado, né? Fazer a sua higienização de dados, fazer a preparação de dados, depois gravar no data frame e usar esse data frame com o que você conhece em banco de dados, porque ele tem uma estrutura de tabela, fica mais fácil de você manipular. Geralmente o data frame é utilizado para dados estruturados e semi-estruturados, não para dados não estruturados. Dados não estruturados a gente utiliza o RDD. Então aqui é super importante essa aula, porque você vai ter que aprender e vai ter que executar tudo que você roda lá em PySpark, ou no RDD ou no data frame. Então você tem essas duas estruturas, tá? Aqui uma coisa que é importante para que você saiba, tá? Eu trouxe algumas peculiaridades, coisas interessantes sobre RDD, Spark Context, data frame. Eu acho que é interessante e eu trouxe para que você conheça. É possível que você crie um RDD e transforme em data frame ou vice-versa, tá? Então você tem uma flexibilidade aí no PySpark muito legal, que você pode trazer o dado, quero um CSV gigante, traga um RDD, trabalho, depois joga um data frame, monta uma tabela, monta um gráfico, pô, sem problema nenhum, tem problema. Você vai perceber que no Jupyter Notebook, quando você inicializa ele com o PySpark, o Spark Context ele já é criado, automaticamente ele cria. Você vai ver lá, SC, ele cria esse Spark Context, mas nada impede de você criar outro, tá? Você pode criar quantos você quiser, então você pode criar alguns Spark Contexts e trabalhar nele, mas automaticamente ele já cria. Um data frame é um RDD de objeto linha, né? Se você for parar para pensar, data frame com um formato de tabela, ele tem o RDD em linhas, né? Representando como se fosse um registro. A outra forma de armazenamento no Spark, tá? É o Spark Dataset, mas ele só tem suporte para Java e Scala. Até esse momento da aula, o Spark Dataset, que é o outro formato de você guardar, ele só tem suporte para Java e Scala. Em operações com dados, muitas vezes não é possível guardá-los em um objeto data frame. Por exemplo, um JSON imenso. E aí, como é que você vai gravar em um data frame? Às vezes você consegue, mas às vezes não dá. O que é que eu indico? Você guarda em um RDD, tá? Para pré-processar os dados com esse grande volume e depois transforma para data frame. Geralmente os analistas de dados e engenheiros de dados fazem isso, tá? E existe transformação de dados que podem ser realizadas em RDD que não são possíveis em data frame. Você vai ver que durante a nossa execução existem algumas transformações, né? Alguns formatos, alguns conjuntos de objetos que você executa, né? Operações mesmo, né? Que você executa com os dados, que você faz no RDD, mas não faz no data frame ou vice-versa. Então você tem que ir, né, andando nessa estrutura, umas vezes trabalhar com RDD, outras vezes trabalhar com data frame. Esse é um papel muito grande de um engenheiro de dados, né, de um analista de dados, que é estar mutando entre essas estruturas, né, essas estruturas de dados. Então, esta aula, bem interessante que você ficou gravado isso, muito legal. Eu acho que se você tiver qualquer dúvida, você me pergunta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir nossa estrutura, tá? Nossa estrutura lá, nossa máquina virtual.
Quero abrir o notebook para você ver funcionando, né? Te mostrar o que é que a gente vai trabalhar e aí seguir em frente. Pronto, já estou aqui no nosso ambiente, na nossa máquina virtual. Antes da gente mostrar o notebook, né, funcionando, lendo a estrutura do PySpark, eu quero dar mais uma dica interessante. Eu estou abrindo aqui o painel de controle, aqui em variáveis de ambiente, e isso pode acontecer com você, estou dizendo que vai acontecer, tá? Se por algum motivo você começar a fazer os notebooks, a gente começar a executar os notebooks, e você tiver algum erro, possa ser que ele não esteja encontrando o Python, tá? Então é bem interessante que você venha aqui nesta variável de ambiente, chama PySpark Python, e diga onde está o Python. No meu caso, eu vou procurar o arquivo do Python. Então eu posso vir aqui, ó, venho aqui, ó, nessa estrutura. Aqui está o meu usuário, geralmente está dentro do Anaconda, tá? Então aqui dentro do Anaconda, você procurar o Python, Python exe, tá vendo? Pronto. Então eu estou colocando um caminho direto para o Python, porque às vezes ele não acha, às vezes ele não consegue achar. Então, se você começar a fazer os scripts lá dentro do notebook e der algum erro, mude essa variável PySpark_Python para o caminho onde está o Python aí na sua máquina, tá? Aqui na minha máquina está neste caminho, mas possa ser que na sua, né, não esteja. Então eu vou trocar aqui, porque assim, eu já boto direto. Então, tanto faz. Então, aqui é mais garantido. Então, eu estou fazendo uma outra mudança só para dizer a você que a gente pode ir modificando essa estrutura à medida que a gente vai trabalhando. Eu só estou colocando isso que possa ser que ocorra algum erro contigo. Então, você confirma, tá? Dá OK, pronto. E aí, ele já vai direcionar o Python. Para eu chamar o notebook, ó, eu vou vir aqui, ó, cmd. Você tem que abrir um prompt de comando. Tá? Se você chamar daqui, ele vai chamar da pasta que eu estou trabalhando, que são as pastas que estou aqui. Mas na aula que a gente vai trabalhar, eu vou entrar numa pasta minha treinamento, que é a pasta que a gente vai utilizar para construir os nossos notebooks, porque é assim que funciona. O PySpark, se você chamar da pasta onde você está parado, ele só vai mostrar as pastas daquela parte em diante. Então assim, você vai perceber aqui, ó, se eu der um diretório, eu tenho essas pastas aqui. Então, ele vai mostrar tudo que é dessas pastas em diante. Então, eu não acesso C, eu não acesso aqui as pastas que eu porventura queira utilizar, só se eu reduzir bastante, né? Se eu voltar a pastas anteriores. Então, se eu chegar aqui e botar PySpark, você vai ver que ele vai começar com essas pastas na apresentação. Então, você digita o comando PySpark para começar nosso projeto, tá? Tem muita gente que trabalha com Python e escreve Jupyter espaço notebook. Não é Jupyter espaço notebook, é PySpark. Como eu te falei, a gente vai utilizar o Jupyter Notebook como IDE, mas fazendo a operação do PySpark. Se você não fizer isso, não vai carregar o Spark, tá? Então, PySpark, e aguarda que ele vai chamar. Vai chamar a estrutura. Automaticamente aqui, ó. Ele está dizendo que está chamando a estrutura do... Pronto, já está... Olha aqui, ó. Eu já estou nas pastas, tá vendo? Obviamente, não é um curso de Jupyter, gente. Eu não vou ensinar você a trabalhar com Jupyter, mas é muito simples. Eu posso criar aqui uma nova aplicação. E ao criar essa nova aplicação, você já está pronto para poder executar os comandos. E aqui você tem os comandos de gravação, acrescentar mais uma célula, cortar, copiar. Então, ou seja, você tem algumas funções específicas, é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Ao voltar aqui, ó, eu posso ver exatamente esse script que eu abri, ó, tá rodando. E sempre quando a gente vai trabalhar com Jupyter, a gente, por exemplo, eu quero sair desse script. Se eu fechar aqui, ó, se eu fechar aqui, ó, ele continua rodando em memória. Então, para que você baixe, você clica aqui no shutdown, tá? Mas a gente vai trabalhar com isso, tá? Eu vou criar uma pasta específica treinamento para gente. Você pode criar a pasta que você quiser aí, tá? Você que faz a sua ordenação. Para que eu possa começar a operacionalizar e a trabalhar com o PySpark. É bem simples, bem tranquilo, por isso que eu escolhi o Jupyter, porque é bem amigável e você já está acostumado, né? Já trabalha, muita gente já trabalha com Jupyter, fica muito mais fácil da gente trabalhar com PySpark. Ok? Joia! Próxima aula, nosso primeiro script. Estou muito feliz que a gente tenha chegado até aqui.
tá bom? Um grande abraço para você.